Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Misericórdia. Nem parece que é novena do Divino Espírito Santo. Vocês estão clamando fogo ou vocês estão clamando gelo? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Levanta a sua mão direita bem alto. Repita comigo essa oração. Levanta-se Deus, intercedendo a bem-aventurada sempre Virgem Maria, São Miguel Arcanjo, São Miguel Arcanjo, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes, que sejam dispersos os seus inimigos e fujam de sua face todos os que vos odeiam, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Podem sentar. Para quem não me conhece, me chamo Anderson, sou casado, tenho 35 anos, pai de 5 filhos, um está no céu, mas conosco, e hoje, por graça de Deus, minha esposa está lá atrás, e todos os filhos aqui, a Gabriela, o João Rafael, a Maria Heloísa e o Josué, que está com 7 meses na barriga. Amém? Glória a Deus. Bom, atualmente sou o fundador da Associação Católica Minha Vida é uma Missão, uma comunidade nascente. Estamos residindo em Planaltina do Goiás, alicerçados à Diocese de Formosa, assistidos pelo Bispo Dom Adair. É uma alegria estar aqui na paróquia de um padre que é irmão, e eu digo que quando eu venho a essa paróquia, é como se eu tivesse vindo visitar os meus sobrinhos, porque o Padre Tyson é um grande irmão, vocês são os paroquianos dele, logo são os meus sobrinhos. Então eu vim estar com os meus sobrinhos. Amém? Bom, o tema de hoje é falar sobre o Paráclito. Pode tocar aí alto aí, senão o povo dorme. Se alguém dormir aqui, eu vou pegar você com essa cadeira que está escrito Jesus aqui. Tem um escrito Jesus aqui, tem 2. Se 2 pessoas dormir aqui, é Jesus na cabeça. Mas é aquela cadeira ali que está escrito. Então, meus irmãos, o tema de hoje é Paráclito. O Espírito Santo também é conhecido como Paráclito. A igreja ensina que o Espírito Santo ele é entendido de algumas formas. A gente vai ver ali através do Evangelho de São Marcos, que talvez também poderia ser chamado de Evangelho de São Pedro. Porque Marcos, ele ali andava junto com São Pedro. E João Marcos, ele tinha ali dupla cidadania. Então ele falava muito bem ali, tanto o hebraico quanto o grego. E como eles viviam numa região ali de comércio, era necessário o grego, por quê? Porque vinha pessoas de fora. Então Marcos ali, ele entendia bem o grego, então por isso ele escreve o evangelho para Pedro. Então, talvez poderia chamar de Evangelho Petrino, por quê? Porque ali é o que São Pedro narra e Marcos escreve. E no entendimento desse Evangelho de Marcos, o Espírito Santo ele é entendido como Ruá. Para você poder entender, repita comigo, Ruá. Ruá significa o sopro do Espírito Santo. O Espírito Santo é entendido também como sopro, como aquele que vem ali, como vai dizer ali a palavra de Deus em 1 Reis, diz que Elias subiu ao monte e veio um vento impetuoso, o ruá, o sopro. Diz que ali também no cenáculo, diz que veio um forte vento ali dentro daquele cenáculo. Então o Espírito Santo também é entendido como Ruá, mas não só como Ruá, mas o Espírito Santo também ali, através de São Paulo, é entendido como metanoia. Repita comigo, metanoia. Então a metanoia, o Espírito Santo é aquele que vem e realiza a metanoia, a mudança de mentalidade. Porque tem muita gente que confunde e acha que ser cheio do Espírito Santo é ser cheio dos dons. Não. Isso não caracteriza uma pessoa cheia do Espírito Santo. A gente vai ver grandes santos dentro da igreja que se tornaram até doutores, que não emitiam grandes dons efusos e ainda assim foram grandes santos.
Ora, Anderson, então qual é a característica de uma pessoa cheia do Espírito Santo? Mudança de vida, mudança de mentalidade. Isso sim é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Porque tem gente que acha assim, não, eu só cheio do Espírito Santo quando o pregador da unção vem e toca em mim. Se ele tocar em mim, eu estou cheio da unção. Será que é o toque? Porque se for o toque, faz uma fila aqui, a gente toca todo mundo, acabou. Vai nem pregar mais. Não é isso que caracteriza uma pessoa cheia do Espírito Santo, não. O que caracteriza uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma metanoia, mudança de mentalidade. A pessoa vem, ela entra na igreja, Deus acolhe ela do jeito que ela é. Uma pessoa fraca, frágil, assim como eu. E ela, cheia do Espírito Santo, ela começa a assumir uma postura diferente. Repita comigo, mesmas escolhas produzem os mesmos resultados. Então as mesmas escolhas produzem os mesmos resultados. Então se você pode vir aqui, fazer parte da pastoral tal, participa da Santa Missa, é do grupo de oração, é da pastoral tal, fez o retiro tal, foi no encontro tal, foi na visita do padre tal, rezou com o Frei Gilson na madrugada, mas você continua fazendo as mesmas escolhas, você vai obter os mesmos resultados. Você não está cheio do Espírito Santo, porque não acontece uma metanoia, não acontece uma mudança de vida, não tem propósito. Não tem mudança, não tem compromisso, não tem fidelidade. E aí que a gente reconhece quem está na casca, quem é por fora, mas não é por dentro. Só que o Espírito Santo também é entendido como paráclito. A palavra paráclito em latim significa advogado. Ora, se o Espírito Santo, que é o paráclito, é entendido como advogado, na visão de João, o Espírito Santo é entendido como aquele que é o advogado. Ei, se ele é aquele que é o advogado, então existe um réu, então existe ali uma sentença, então ali existe um juiz, e precisa da intervenção de um advogado, para poder ir diante daquelas causas, e eu vou te falar, causas impossíveis. Aqui eu acho engraçado, porque alguns anos atrás, assim que iniciou a pandemia, eu comecei a trabalhar de Uber, e aí, porque eu tinha uma van de transporte escolar, na pandemia acabou a van. Eu fui trabalhar de Uber e eu estava num carro pequeno, aí eu estava numa via principal, chegou uma mulher e puf, chapou o carro. E a mulher abusada, rapaz, porque ela desceu do carro e ela já falou assim, você estragou meu carro todo. Aí eu olhei assim para o chão e falei, moça, tá vendo aquela faixa ali, ó? O nome dela é faixa de retenção. Você precisa parar e dar preferência, aqui é uma via principal. Não foi eu que bati no seu carro, você que bateu no meu. Ah, moço, desculpa, eu vou pagar. Eu falei, tudo bem, mas primeiro eu vou tirar foto, vou registrar a ocorrência lá na delegacia. Ela, não precisa registrar a ocorrência não, já falei que eu pago. Eu falei, me desculpa, moça, mas no mundo que a gente vive hoje em dia, não dá para confiar em ninguém não. Aí ela já foi tirando o carro do lugar, ainda assim eu consegui tirar algumas fotos, tinha uma parada próxima, eu fui lá, falei, você é testemunha, se eu precisar dar testemunha, eu posso anotar seu nome, tal, fiz o que tem que ser feito. Aí ela virou para mim, não, você vai para a delegacia. Eu falei, vou registrar a ocorrência. Se eu tivesse certo ou se eu tivesse errado, o correto é registrar a ocorrência. Você gostando ou não. Aí beleza, tá bom. Fui lá, antes de ir, o que eu fiz? Vocês estão vendo a asa aqui, atrás de mim? São Miguel tem asa, eu não tenho. Eu não tenho, irmão. A minha vontade era de arrancar a cabeça daquela mulher. Era uma sexta-feira, eu estava de jejum, ia pregar à noite. Deu perto do almoço, pá, a mulher chapa meu carro, minha cabeça, eu acho que saiu do 100 e foi pro 200. Eu liguei para minha digníssima esposa. Falei, amor, vamos comigo ali para a delegacia. A mulher bateu no meu carro e se eu perder minha paciência, você me segura. É para isso que a gente casou, um ajuda o outro. E aí a gente foi para a delegacia, na hora que eu estou terminando de registrar a ocorrência, chegou a mulher lá, já lá, brigando. Ah, porque não sei o que, eu falei para você não vir aqui. Aí a gente falou, ó, vocês vão brigar lá fora. Aí a gente foi lá para fora, ela muito exaltada, falou, ó, já que você veio aqui, então a gente vai resolver na justiça. Eu olhei para o carro, olhei para ela, eu falei bem assim, a pessoa não precisa nem ser muito inteligente para ver quem estava certo e quem está errado. Mas você quer ir para a justiça? A gente vai. Mal sabia ela quem era o advogado. Você não está entendendo, irmão? Mal sabia ela quem era o advogado paráclito. O paráclito, eu sou um missionário, eu sou um servo de Deus, a minha vida eu entreguei para Deus. Quem é que está a favor das causas? É o paráclito.
Eu falei, deixa aí para a justiça. Ela não sabe que é o advogado, vai se dar mal, a causa já está ganha, meu irmão. E aí pegou, ela olhou assim, aí todo exaltado, acho que o companheiro dela, marido dela ligou, pagou um sapo para ela, começou a chorar. Eu falei assim, moça, você veio de ônibus, né? Seu carro estragou mais que o meu, né? Ela foi. Falei, entra no carro que eu vou te levar. Aí a mulher começou a chorar. Minha vontade era de arrancar a cabeça dela. Mas eu não posso agir conforme a carne. Eu preciso agir conforme o Espírito. E aí vai vir a diferença, porque você vai precisar fazer uma escolha. Mesmas escolhas produzem os mesmos resultados. Mas quando existe uma metanoia, uma mudança de vida, quando você se entrega ao Espírito Santo Paráclito, Ele que é o advogado, Ele que vai resolver a causa. Porque quando você tem uma causa na justiça e você precisa acessar um advogado, tem algum advogado aqui? Advogada? Levanta a mão, por gentileza. Não? Nenhum advogado? Tá quase? Tá quase, já está no coração de Deus, glória, segue firme, vai chegar lá. Irmão, quando você tem uma causa e você precisa de um advogado, sabe o que acontece? Vai existir ali um compromisso que você faz para que o advogado intervenha na sua causa. Qual que é o problema? É que o Espírito Santo é o nosso paráclito, o nosso advogado, só que as pessoas recorrem a esse advogado, mas não cumprem o que está no contrato. Ora, Anderson, o que é isso? Quando você precisa de um advogado, é ele que vai advogar por você. Ele vai ser a tua voz, ele vai no teu lugar. Só que o que as pessoas dentro da igreja fazem? Ah, não, o Espírito Santo é o meu advogado, porque eu tenho causas impossíveis. Mas vai você lá tentar resolver do teu próprio jeito. Vai você lá no modo próprio tentar advogar por você mesmo. Vai tentar vencer suas próprias causas. Vai tentar anular suas próprias sentenças. E fala que o Espírito Santo é o seu advogado. É quando tudo dá errado, aí você fala, ai, cadê Deus? Cadê Deus? Eu pergunto para você, cadê Deus aí mesmo? Porque você não deixa ele agir. Você não se entrega para ele. Como que ele vai ser o teu advogado? Como que ele vai vencer a tua causa? Como que ele vai anular a sentença? Se você está fazendo tudo do seu jeito. Se não tem espaço para ele. Tá dando para entender sim ou não? Pergunta para a pessoa do lado, já chegou aí? Se não chegou, vai chegar. De nada vale você ter um advogado se você quer ir lá advogar no lugar dele. Eu acho engraçado, porque hoje em dia as pessoas elas estão em outro planeta, porque a pessoa talvez ali, ela é uma administradora. Aí chega para o advogado e ela quer ensinar o que o advogado tem que fazer. Aí a pessoa, às vezes, ela é de outro ramo. Sei lá, ela é do ramo da enfermagem. Aí chega a pessoa que é de outro ramo e quer ensinar o que a pessoa tem que fazer. Se bem que hoje em dia dá até medo, porque o povo está se formando tudo nas coxas. Aí dá medo. Será que a pessoa se formou direito? Será que ela sabe mesmo? Mas hoje em dia as pessoas querem trocar os papéis, ela acha que ela sabe de tudo, autossuficiente, e ela não se rende, ela não se entrega e ainda quer dar pitaco na cor dos outros. E assim funciona com Deus, porque elas estão acostumadas. E aí ela chega em determinado lugar, ela quer ensinar naquele lugar o que as pessoas têm que fazer. Tá entendendo? Tá dando para entender sim ou não? Então o Espírito Santo, ele é o paráclito, ele é o advogado. Só que, para ele advogar, eu tenho que sair da frente. Eu tenho que deixar ele fazer do jeito dele, do modo dele, não do meu. Senão é causa perdida. Senão é sentença perdida. E outra coisa que as pessoas esquecem, gente, elas lêem ali nas Sagradas Escrituras, está na Santa Missa, Lucas, capítulo 1, versículo 37, para Deus nada é impossível, nada. Se para Deus nada é impossível, por que as pessoas ficam insistindo? Ah, não, porque Deus não me ouviu, porque Deus não me atendeu. Para Deus nada é impossível. Se você não recebeu, ou é porque não é para você receber, ou é porque você não acredita. Porque se você acreditar, para Deus nada é impossível, nada, 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 nada. Palavra de Deus em João, capítulo 14, versículo 26, vamos proclamar a palavra de Deus. Outra coisa que eu já acho impossível é o povo andar com a Sagrada Escritura. Está quase impossível, o povo não anda mais. Anda com a sua palavra, anda com a sua Bíblia. Ah, eu vou para Santa Mim, não me interessa. Hoje eu saí de manhã para uma missão. Hoje eu fui fazer coisa que eu nunca imaginei que eu ia fazer. Com pessoas que eu nunca imaginei que ia fazer.
A minha Bíblia estava lá, eu não sei qual o momento que eu vou precisar. Vai que acontece alguma coisa ali, eu puxo a palavra, acabou, filho. Então anda com a sua palavra, leva para o seu trabalho. Hoje eu passava por um lugar onde eu trabalhava antigamente, e eu lembro que as pessoas achavam estranho, porque nesse lugar eu trabalhava no imobiliário e eu trabalhava de terno lá no Lago Norte. E às vezes, dava o horário do almoço, eu ia para a parada de ônibus que tinha lá, aquelas de vidro, e sentava lá, e antes eu era muito exagerado, então minha Bíblia era muito grande, o meu rosário era muito grande, então eu andava com o rosário na mão, arrastando no chão. Eu não estava nem aí porque a pessoa estava falando. Antes eu andava drogado, com um baseado na mão, aí agora eu ando com o rosário, as pessoas acham estranho, estou nem aí, eu prefiro o rosário do que o baseado. E aí eu sentava na parada com a Bíblia, a zona daquela letra grande, Ave Maria, da Bíblia, a capa chega é grossa, meu irmão, e estava ali lendo minha Bíblia de terno, o povo achava estranho. Dava o horário do almoço, eu ia para a capela, fazia uma adoração, fazia meu jejum, sentava no chão, sentava na calçada, mas você estava de toninha aí, ia ler a palavra. Mas hoje em dia as pessoas não... Aí se eu fizer um compromisso aqui com vocês, eu quero ver quem é que tem coragem. O povo não tem coragem mais para nada, o povo tudo... Meu Deus, tomara que Jesus volte logo, para ver se te encontra pelo menos em pé. Porque do jeito que o povo está, Jesus quando voltar, o povo está tudo se arrastando, deitado. E ainda vai falar, Senhor, volta mais tarde, que agora é a hora do descanso. Agora é a hora do descanso. Olha aí, ó. Perdão, minha esposa aqui falou para me falar mais próximo do microfone, é porque eu grito muito e eu tava com medo de eu ficar gritando, vocês brigando. Fala, ele grita muito, eu grito muito mesmo. Hoje eu tô calminho, vocês estão... Acho que é porque eu estou cansado. Palavra de Deus, João capítulo 14, versículo 26, vai dizer assim: mas o Paráclito, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, irá ensinar-vos todas as coisas e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Mas o Paráclito, o que significa Paráclito? Misericórdia. Palavra da salvação. Paráclito significa advogado. Tá vendo que eu tenho que falar mais perto do microfone e gritar, que é para você acordar. Você tá vendo, dormindo? Paráclito é advogado. Aqui está Jesus falando, mas eu enviarei o Paráclito, o advogado. Ele vos recordará todas as coisas, ele vos ensinará todas as coisas. É o Paráclito, o advogado, ele vai na causa. Então precisamos pedir para que esse Paráclito venha até nós. Gente, eu acho muito bonito, eu amo a nossa Igreja Católica Apostólica Romana, e no Catecismo da Igreja Católica, no número 162, diz assim, que para mantermos a nossa fé firme, precisamos implorar para que Deus aumente a nossa fé. Olha o que diz a igreja, precisamos implorar. Se o povo não está implorando nem para aumentar a fé, quanto mais para receber o Paráclito. Tem uns amigos meus que eles olham para mim e antes da pregação eles falam, antes eu acho que pelo jeito vai ser o Se Vira nos 30. Sabe como é o Se Vira nos 30? É 30 segundos de oração. Você ora em 30 segundos, porque depois de 30 a pessoa parou de orar. Você recebeu, você está cheio, está lotada, você está igual São Pedro. Se você sair ali fora, 5.000 pessoas se convertem, só de olhar para você, a tua sombra está curando, o teu suor ali enxugado no paninho está expulsando o demônio. Então por que passa 30 segundos você já parou de pedir? Não, então você não tem nenhuma causa para poder ter uma intervenção. A tua causa foi muito fácil. Já foi vencida, já está anulada. Sim ou não? Quem aqui já não tem mais problema nenhum, não tem causa nenhuma para ser vencida, não tem sentença nenhuma para ser anulada, não tem nada. Está lotado, está cheio. Não tem ali um acamado, uma doença, uma situação de drogadição. Meu irmão, é de cortar o meu coração. Eu entreguei minha vida inteiramente para Deus. Quem conhece a nossa história sabe. Mês passado a gente vendeu tudo que tinha. Tudo! Tá dando para entender? A gente vendeu tudo que tinha para viver da missão. Para poder anunciar antes como que você vive e cria aquela família todinha. Da providência divina. Da providência divina. E quando foi no domingo eu fui chamado para uma pregação num lugar onde ia ter muitas pessoas. E aí quando deu a tarde, eu fui à missa de manhã. Quando foi à tarde eu falei assim, eu preciso interceder e pedir a Deus a graça pelas minhas contas. As minhas contas ficam embaixo da minha cruz, lá no altar. E eu vendo a conta de água, de luz, de telefone, tudo acumulando lá, irmão.
E eu falei, eu vou interceder para que Deus mande a providência para pagar essas contas. Sabe o que aconteceu? Uma mãe conseguiu o meu telefone na internet, com sei lá quem que ela conseguiu, e ela falou assim, eu tenho um filho drogado em casa, eu não sei mais o que fazer, reza por mim, eu consegui o teu número, arruma uma casa para interná-lo, porque as pessoas sabem que a gente vai fundar uma casa terapêutica chamada Xemini, que vai acolher dependentes químicos, e as pessoas falam, você tem um terreno? Não! Eu ainda não tenho terreno, eu tenho um coração que deixa Deus sonhar. Eu dou um passo e Deus coloca o chão. E as pessoas acham que Deus vai mandar um terreno lá do céu. Não, ela vai conquistar o coração das pessoas e o bolso, para que pessoas que têm heranças, causas, têm sei lá o que, as pessoas contribuam para que chegue lá. É assim que funciona. E aí, para você entender, eu estava com todas as contas em cima do crucifixo. Na hora que eu fui pedir pelas minhas causas, veio uma mãe com uma causa impossível. Você acha que eu consigo rezar pelas minhas contas, sabendo que tem uma mãe do outro lado, deslacerada, com o coração choroso, sabendo que o seu filho tem 30 anos e está na droga até hoje, ela não sabe se volta vivo para casa. E ela falando, arruma um lugar para me colocar, eu ainda não tenho. Um lugar para colocar meus filhos espirituais, estão no meio da rua se drogando. E muitas pessoas passam por ele, apontam o dedo e falam, isso é um drogado, isso é um vagabundo. Mas por trás daquele drogado e daquele vagabundo tem uma mãe chorando em casa. Tem um pai espiritual intercedendo por eles sem saber como alimentá-los. E aí eu comecei a intervir pela causa daquela mulher. Eu não consegui mais rezar pelas minhas contas, eu fui rezar pela dela. E sabe o que é triste? Que umas 3 semanas atrás chegou até nós o relato, porque é assim, as pessoas me ligam 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, eu sou missionário, eu não tenho horário de trabalho, eu não entro às 8 e saio às 6, é 24 horas online para Jesus. 4 horas da manhã, 4 e pouco da manhã, me ligou uma mulher, estava à beira do suicídio, drogada, na cocaína, fala de Deus para mim, senão eu vou me matar. Não tem lugar para colocar uma mulher dessa para ela se tratar, não tem. Antes, porque você está dizendo, você vai entender. São causas impossíveis para nós, mas possíveis para Deus. Precisamos pedir a intervenção do advogado, do paráclito, aquele que diz a palavra de Deus em Gênesis, pairava sobre as águas, onde tudo era difforme, e conforme a Trindade falava, faça-se, Deus pronunciava, falava, faça-se, o Espírito Santo ia conferindo forma nas coisas, e é isso que Ele quer fazer em nós, porque somos templo, e Ele quer conferir forma. Naquele dia eu fui para aquela pregação, domingo agora, foi uma pregação poderosa, onde Deus mandou profetizar naquele lugar. Teve pessoas que gostaram, outras pessoas com certeza não gostaram. Naquele lugar tinha um morador de rua, um andarilho, com a caixa de engraxate. Eu vi ele passando, porque tinha muitas pessoas. Sabe o que eu acho engraçado? No outro dia, eu fui para outro ponto da novena, mas eu fui só para vender aqueles quadros ali, para ver se a gente arrecada fundo para pagar pelo menos um pouco das contas. Vendi pouquíssimos quadros. Mas sabe quem apareceu na minha frente? Aquele andarilho. E ele falou assim, ontem eu vi Deus em você. Ele botou a mão no bolso, botou um valor na minha mão e falou, toma, é tudo que eu tenho. Sabe por que eu estou dizendo isso, irmão? Porque o povo perdeu a sensibilidade, perdeu a compaixão. Hoje em dia a gente vive dentro de uma igreja onde as pessoas são indiferentes à dor do outro. Elas são egoístas, preocupadas só com o seu umbigo. E aí vem um morador de rua e mostra para todas aquelas pessoas. Eles não viram. Quem viu foi Deus, Ele deu tudo que tinha. Eu queria dar um quadro para aquele homem. Ele me colocou em prantos na frente dele. Eu falei, deixa eu te abraçar. Ele falou, eu só quero as suas orações. Porque tudo que eu tenho eu te dou. Você entende isso, irmão? E hoje a gente vive numa geração cega, uma geração indiferente, onde está todo mundo preocupado em andar na sua SUV, enquanto as pessoas estão morrendo no hospital. Aí a pessoa reclama porque o governo não cuida dos hospitais, não cuida da saúde, e você cuida. Por que você não vai lá no hospital daqui, do Recanto da Zema, e reza um terço lá, sentado do lado de fora?
Você pode fazer isso. Sabe por que você não faz? Porque você está preocupado com a tua televisão, com o teu seriado, com o teu filme, com a tua viagem para Caldas Novas, com a tua viagem para a praia, mas você não se preocupa com os outros e fica arrumando culpado para tudo. É assim, é ou não é? É muito fácil reclamar dos hospitais, mas eu não vejo as pessoas indo lá levar uma sopa. Senta lá fora, reza um texto, leva 15 minutos. 15 minutos, você vai fazer muito pelas pessoas. Ah, porque os profissionais da saúde são um poço de ignorância. Senta lá, reza por eles. Você está vendo? As pessoas, elas não querem metanoia, não querem mudança de vida, elas não querem um advogado, elas não querem um paráclito, elas querem resolver os problemas do jeito dela, na hora que ela quer, e pronto, acabou. É isso que elas querem. E aí a gente chega numa comunidade e parece que está todo mundo frio. Por quê? Porque estão cheios de si e vazios de Deus. A gente precisa se esvaziar de nós mesmos e deixar Deus encher. Pediram aqui também para fazer uma breve reflexão sobre a questão familiar, e eu não vou sair daqui sem falar sobre a família. O Espírito Santo Paráclito Advogado, no dia 17/11/2021, a gente estava no auge da pandemia. Dentro da minha casa não tinha nada, eu fui para a capela rezar e Deus me deu uma profecia naquele dia. A profecia se encontra no livro de Neemias. E o Senhor falava que era necessário reconstruir as portas, os muros e os portões. E essa mesma palavra, se você for ler o livro de Neemias, se você sair do seriado, do filme, se você sair do seu comodismo, do seu sofá, e você começar a ler essa palavra, ela vai mudar a tua vida. Eu me comprometo aqui com quem quiser e desafio, se você mergulhar nessa palavra aqui todo dia, se tua vida inteira não muda. Eu duvido. Porque eu tinha uma chefe evangélica que esfregava a Bíblia dela na minha cara e falava que eu era protestante, que eu era católico, que eu era idólatra, que Nossa Senhora tinha filhos. Eu não sabia responder para ela e meu olho enchia de lágrima. Depois que eu fui demitido, eu mergulhei nessa palavra aqui, ó. Eu começava a ler a Bíblia 2 horas da tarde e parava 9 horas da noite, eu não tinha noção que tinha escurecido. Me pergunta se eu entendi alguma coisa, não. Eu comecei pelo Antigo Testamento, era genealogia em cima de genealogia, não entendia nada. Mas eu encontrei uma pessoa, mais do que respostas, eu encontrei uma pessoa, Jesus, o Verbo encarnado. O Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Eu te desafio aqui, ó, a mergulhar nessa palavra todos os dias aqui para ver se tua família não muda. Proclama lá na tua casa lá. Em vez de ficar ouvindo forró lá, proclama essa palavra aqui para tu ver. Se não cai por terra aquele alcoólatra que tem dentro da tua casa. Se não cai por terra o vício do cigarro. Se não cai por terra o adultério. Se não cai por terra tantas e tantos vícios que está ali. Meus irmãos e minhas irmãs, quando eu recebi essa profecia no dia 17/11/2021, o Senhor falando que era necessário reconstruir as portas, os muros e os portões. Aqui, a minha palavra deveria ser direcionada exclusivamente para os homens, mas os homens é uma raça acovardada que está fugindo do seu combate, porque aqui tem mais mulher do que homem. Mas eu vou aproveitar os poucos que tem, as mulheres que tem, para depois levar essa mensagem para os maridos de vocês, para aquelas que são casadas. No munus do homem, tem o munus do homem e o munus da mulher. É importante que hoje em dia a gente precisa falar até o básico, porque as pessoas não sabem. O munus do homem é proteger, prover e procriar. Proteger, prover e procriar. Esse é o munus do homem. Proteger, prover e procriar. O munus da mulher é unir, nutrir e educar. Deu para entender? Dentro do munus do homem tem a palavra proteger. Não vai sair não. Vamos lá no coleguinha. Não puxa. Vamos passear no coleguinha. Pronto, agora veio o outro. Dentro do munus do homem existe a palavra proteger. Existe a palavra proteger. Dentro da palavra proteger, não é só o proteger físico sobre os inimigos que querem nos destruir,
querem nos assaltar ou roubar, mas existe o proteger espiritual. E sabe por que tem muitos jovens dentro do quarto com ansiedade, crise do pânico, depressão? É porque o pai não está exercendo a sua postura, que é proteger a sua casa e a sua família, não só do inimigo, do ladrão que quer pular, que quer roubar, que quer agredir, mas ele não está protegendo no campo espiritual, porque hoje as casas já não têm mais muros, portões, janelas. Por isso que é necessário uma reconstrução, porque os homens precisam assumir a postura e proteger a sua família de todos os inimigos visíveis e invisíveis. Hoje em dia nas casas não tem mais proteção, não tem. Pela tela do celular, pela tela do computador, pela tela do telefone, entra o que quiser. Entra a música que quiser. Entra o jogo que quiser, entra as profanação que quiser, porque não tem muro, porta e portão. É necessário uma reconstrução, é necessário os homens assumirem uma postura dentro da sua casa, e mais do que proteger contra o ladrão que conseguimos ver, contra o ladrão que vem para assaltar, vem para roubar, vem para denegrir, aquela má influência. Precisa proteger o campo espiritual. Anderson, como que eu faço isso? Se levanta como um guerreiro, peça a intercessão daquele que é o advogado e apresenta todas as causas para que sejam anuladas as sentenças. E essa profecia de Neemias diz que enquanto Neemias, junto com todos os homens que estavam reconstruindo as portas, diz que com uma mão segurava a espada, com a outra mão eles trabalhavam. Com a mão segurava a arma, com a outra mão trabalhavam. É isso que a gente precisa ver dentro das casas e das famílias. É uma mão trabalha e outra mão com a arma, o terço, o rosário, rezando. Seja no ônibus, seja no engarrafamento, seja dentro do carro, seja lavando uma louça, seja ali na volta do trabalho, seja dentro do trabalho, seja no horário do almoço, seja dentro de casa. As casas não têm proteção. Estão vulneráveis, estão expostas. E aí o inimigo vem e faz o que quiser. Aí depois as pessoas me ligam, antes vai lá em casa porque eu não sei o que fazer. Tem que rezar porque fulano de tal não sai dentro do quarto. Eu vou rezar por você, para criar vergonha na cara e fazer o que você tem que fazer. Porque um monte de adolescente mandando os adultos, adolescente não sabe escolher, não sabe o que é certo. Que é... antes se eu falar isso, vai sair de casa, que saia! Mas a sua casa precisa ser santuário, porque se sair da sua casa, vai chegar na rua, vai ver que na rua é igual dentro da tua casa. Pode fazer de tudo. Agora, se na tua casa é lugar de paz, se na tua casa é um santuário, se na tua casa tem regras, ainda que saia, sabe o que vai acontecer? Vai voltar. Quando quiser refúgio, vai saber o lugar onde se encontra a paz. Agora, quando dentro da tua casa é a própria guerra, ninguém vai querer voltar. Porque vai procurar na rua a paz que não encontra dentro de casa. Está dando para entender? Então a gente precisa tanto recorrer àquele que é o Paráclito diante de todas as causas e sentenças, mas também sobre a nossa família a gente precisa assumir a nossa postura. E o papel da mulher é unir. Qual é o oposto de unir? Divisão. Diábolo vem de divisão. A palavra de Deus diz que quando um reino está dividido entre si, ele não pode subsistir. Então, muitas vezes é a mulher que vai unir, é a mulher que tem esse imunus de unir a família e não de terminar de destruir. Sabe o que é que gera união? A acolhida. Sabia disso? Acolhimento gera união. A forma com que você acolhe a situação, com que você enxerga a situação, ela vai ou dividir ou unir. Então, muitas vezes você, mulher, vai ver o problema diante da tua casa e ou você vai terminar de dividir ou você vai unir. Então, o homem precisa assumir a sua postura, que ele precisa poder proteger, não só do inimigo visível, mas do invisível. Ele precisa prover, e aqui prover não é só o alimento físico, mas o alimento espiritual. Antes, como que eu vou prover o alimento espiritual? O filho é reflexo do pai. Teu filho te vê rezando? Teu filho te vê adorando? Teu filho te vê na missa? Teu filho te vê rezando o terço, o rosário? Ele vai ser reflexo do quê? Ele te vê gritando, brigando, esculhambando tudo, deitado, morto, igual um defunto,
só assistindo, só reclamando, o filho é reflexo do... Aí quando aquele mesmo filho crescer e fazer tudo o que ele aprendeu com você, você vai falar, eu não aguento mais esse moleque. Será que a culpa é só dele? Então precisa gerar o alimento físico e o espiritual, porque o filho é reflexo do pai. Mas aqui tem um detalhe que as pessoas não sabem. É necessário também procriar. Prover, proteger, procriar. Aqui no procriar é necessário não só você ter filhos, mas também gerar a vida na graça nos teus filhos. Então tem muitos filhos que não vão para a igreja, que não têm vida de oração, porque os pais não estão gerando a vida espiritual. Geraram biologicamente. Biologicamente, procriaram. Ali se uniu com a mulher e procriaram. Mas espiritualmente não estão gerando a vida na graça. Está dando para você entender? Então, meus irmãos, o homem precisa assumir a sua postura, a mulher precisa assumir a sua postura. E para que Deus possa realizar na vida de cada uma dessas famílias, é necessário pedir a intervenção do Paráclito. Não existe causa impossível para o Paráclito. Não dá tempo aqui de poder passar por isso, mas quem conhece um pouco da minha história sabe que minha vida, desde a concepção até os dias de hoje, é marcada por sentenças de mortes que foram anuladas. Desde a concepção. Quando a minha mãe engravidou, ela engravidou no carnaval. Ela fez tratamento quase 1 ano para engravidar da minha irmã. A minha gravidez não foi uma gravidez desejada e esperada, foi festa da carne, carnaval. Minha mãe saiu para comprar uma cerveja, encontrou meu pai e engravidou. Então, a primeira sentença de morte que foi anulada foi o aborto, que ela tentou fazer e não deu certo. E dali para frente foi uma atrás da outra. Até os dias de hoje, não vou me deter nessa questão, mas para que você entenda que não existe uma causa perdida para o Paráclito. Porque para o mundo, há 16 anos atrás, eu era só um drogado, um vagabundo que chegava caindo por cima das coisas dentro de casa. Mas para Deus, é hoje o que vocês estão vendo. Um homem honrado com a família, que vendeu tudo que tem, que abriu mão do trabalho, que abriu mão do emprego para poder salvar as almas. Aquelas que você vê e as que você não vê. As pessoas que você quer perto, mas as que você também não quer. A gente tem entrado dentro dos presídios, escolas, a gente está entrando dentro das casas, aonde o Senhor manda a gente vai. A gente não faz acepção de pessoas. A mesma entrega é para uma pessoa nobre, a mesma entrega é para um morador de rua, porque ali é Jesus. Amém? Então vamos ficar de pé que a gente vai rezar. Meu irmão e minha irmã, talvez você fica se perguntando aí, porque vem pessoa aqui na frente, prega, se acha bonito, toca o teu coração.